Em Tempos de Guerra, por Samuel Davis, de 1723 a 1761. Traduzido e adaptado por Silvio Dutra. Nota do Tradutir. É chegado a nós o tempo da pior de todas as guerras que já ocorreram no mundo, pois não é apenas uma guerra militar, mas cultural, ideológica, tecnológica, informacional, virtual, etc., e com todos os elementos desenvolvidos e necessários para que o juízo final de Deus que por tantos séculos foi retido, sejam por fim derramados sobre todo o mundo. Está à porta, e como deveríamos atender a isto? Porventura informando-nos sobre quem será o anticristo ou o falso profeta, ou ainda como será a marca da besta e quem serão as duas testemunhas que são citados no livro de Apocalipse. Qual seria o valor e importância para nossa salvação, conhecer com precisão todas estas coisas? Se tal tipo de conhecimento fosse fundamental, certamente Deus o teria revelado a todos os seus filhos. Mas as coisas cujo conhecimento é absolutamente necessário para nós já se encontram desde há muito tempo reveladas na Bíblia, especialmente aquelas que se referem às igrejas nos últimos dias, conforme se vê nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse, em que o próprio Jesus exorta, repreende e disciplina as igrejas chamando-as ao arrependimento e retorno ao primeiro amor, guardando-se da prática de idolatria, paganismo, mundanismo, e da ilusão de que prosperidade material represente uma evidência de se agradar a Deus, ao contrário, pois há muito impedimento nisto para uma vida piedosa. Mesmo os poucos crentes em número que permanecem fiéis são exortados a vigiarem e serem diligentes suportando perseguições, prisões e até mesmo a morte física que são conscientes de ocorrem a todos os que viverem piedosamente. Passemos agora às palavras de Samuel Davis. Uma sentença contra o Vale da Visão. Que tens agora, que todo o teu povo sobe aos telhados. 2 Tu, cidade que estava cheia de aclamações, cidade estrepitosa, cidade alegre. Os teus mortos não foram mortos à espada, nem morreram na guerra. 3 Todos os teus príncipes fogem a uma e são presos sem que se use o arco. Todos os teus que foram encontrados foram presos, sem embargo de já estarem longe na fuga. 4 Portanto, digo, desviai de mim a vista e chorarei amargamente. Não insistais por causa da ruína da filha do meu povo. 5 Porque dia de alvoroço, de atropelamento e confusão é este da parte do Senhor, o Senhor dos exércitos, no vale da visão, um derribar de muros e clamor que vai até aos montes. Isaías 22 versos 1 a 5. 12 o Senhor dos exércitos, vos convida naquele dia para chorar, prantear, rapar a cabeça e cingir o cilício. 13 Porém é só gozo e alegria que se vêem. Matam-se bois, degolam-se ovelhas, come-se carne, bebe-se vinho e se diz, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. 14 Mas o Senhor dos exércitos se declara aos meus ouvidos, dizendo, certamente, esta maldade não será perdoada, até que morrais, diz o Senhor dos exércitos. Isaías 22 versos 12 a 14. O pesado fardo desta trágica profecia recair sobre o Vale da Visão, isto é, sobre Jerusalém, a metrópole dos judeus. Foi chamado de Vale da Visão porque foi iluminado pelas visões dos profetas, desfrutou das vantagens da revelação e dos privilégios da Igreja de Deus. Mas, embora tenha sido graciosamente distinguido por Deus, não estava a salvo do perigo. Os assírios estavam preparando um poderoso exército para invadir a Terra Santa e a Cidade Santa, porque ela havia degenerado em uma terra de culpa e uma cidade cheia de maldade. O profeta Isaías, ao prever isso, sente todas as paixões generosas e tristes de um patriota, um amante de seu país, da liberdade e da religião. No entanto, outros estavam afundados em uma segurança estúpida ao seu redor e se entregavam à alegria carnal e ao luxo. Ele está alarmado e lamenta por seu país. Afaste-se de mim, diz ele. Não coloque minha dor explodindo sob as restrições da modéstia, por sua presença. Chorarei amargamente, não me esforçarei para me consolar, pois o caso requer a total indulgência da tristeza, e é sem remédio. Não tente me consolar com a destruição do meu povo. Assim, Isaías foi afetado pelo perigo de Jerusalém e de seu país natal. Ó Virgínia, ó meu país, não devo lamentar por você? Você é um vale da visão, favorecido com a luz da revelação do céu e o evangelho de Jesus. Há muito tempo você é a região de paz e tranquilidade, a terra da facilidade, fartura e liberdade. Mas o que eu vejo agora? O que eu ouço agora? Eu vejo seus céus de bronze, seu solo ressecado, seus campos murchando, suas fontes secas e suas colheitas escassas. Parece-me que também ouço o som da trombeta de guerra e vejo vestes envoltas em sangue, suas fronteiras devastadas por selvagens vingativos, seus territórios invadidos pela traição e violência francesa. Parece-me que vejo famílias massacradas,
os couros cabeludos cobertos de sangue, as horríveis artes da tortura indígena. E, infelizmente, no meio de todos esses alarmes, vejo seus habitantes geralmente dormindo e descuidados com seu destino. Vejo o vício desafiando os céus, a verdadeira religião negligenciada e insultada, mas alegria e loucura ainda têm seus lugares de encontro. Deixe nosso país, deixe a religião, a liberdade, a propriedade e tudo mais se perder, ainda assim eles terão suas diversões. O luxo ainda espalha seu banquete e desmascara seus convidados efeminados. Apesar das leis, apesar das proclamações, apesar do princípio da autopreservação, seus oficiais são geralmente nativos, sua milícia negligenciada e indisciplinada, seus habitantes sem armas, tudo numa postura indefesa. Mas poucos Abraãos para interceder por você, mas poucos ficam na brecha e compensam a brecha, para impedir a erupção da vingança. O Senhor Todo-Poderoso, chamou você para chorar e lamentar. Ele disse para você raspar a cabeça em tristeza por seus pecados e usar roupas de pano de saco para mostrar seu remorso. Mas, em vez disso, você dança e brinca. Você mata animais de sacrifício, banqueteie-se com carne e beba vinho. Vamos comer, beber e nos divertir. Você diz. Qual é a diferença, pois, se amanhã morreremos? E não devo chorar por você, ó meu país? Sim. Quando eu te esquecer, ó Virgínia, que minha mão direita esqueça sua destreza, e minha língua se prenda ao céu da minha boca. Salmo 3:7-5. Ó, minha angústia, eu me contorço de dor. Ó, a agonia do meu coração. Meu coração bate dentro de mim, não posso ficar calado. Pois ouvi o som da trombeta, eu ouvi o grito de guerra. Jeremias 4:19. E agora quem devo falar e avisar, para que ouçam? Eis que seus ouvidos estão incircuncisos, e eles não podem ouvir. Têm ouvido com atenção, mas eles não dizem o que é certo. Ninguém se arrepende de sua maldade, dizendo, o que eu fiz? Cada um segue seu próprio caminho como um cavalo que avança para a batalha. Até a cegonha no céu conhece suas estações determinadas, e a pomba, o andorinhão e o tordo observam o tempo de sua migração. Mas o meu povo não conhece os mandamentos do Senhor. Jeremias 8:6-7. Nem discernem os sinais dos tempos. O que, então, posso fazer por você, ó meu país? O que se não chorar por você, orar por você e avisar seus filhos descuidados? Dar este aviso oportuno é meu desígnio atual. Há duas coisas mencionadas neste capítulo, como flagrantemente absurdas e altamente provocativas para Deus. A primeira é que, nos preparativos militares que os judeus fizeram, eles não tiveram a devida consideração pelo governante supremo do mundo. A outra é que, em vez de fazer os preparativos adequados para sua própria defesa e se humilhar diante de Deus, eles foram afundados em segurança, luxo e maldade. Eles haviam feito alguns preparativos militares. Até aqui estudei meu discurso, antes de me alarmar com a melancólica notícia que chegou aos meus ouvidos na última quinta-feira. Agora todo o coração pode realmente meditar sobre o terror. Agora todo o rosto pode se tornar negro. Agora posso misturar horrores mais sombrios na imagem que pretendia desenhar do estado de meu país. Pois o que ouço agora? Ouvi dizer que nosso exército foi derrotado, nosso general morto, nossa única defesa demolida, e o que faremos agora? De onde derivaremos nossa esperança? Nossa milícia tem sido até agora uma mera farsa, e a maioria dos habitantes pouco ou nada sabe sobre a arte da guerra. Eles geralmente não têm armas. Que efeito o presente alarme terá sobre eles, ainda não posso determinar. Mas temo que eles estejam blindados até mesmo contra isso, e ainda assim sonhem com segurança. Eles parecem ter essa marca sobre eles, de um povo entregue à destruição. Eles não podem perceber um perigo a uma distância de 200 ou 300 milhas, embora esteja se aproximando rapidamente deles. Ou, se ficarem alarmados por muito tempo, será capaz de jogá-los em um tipo inativo de consternação e terror. Pois é natural que os presunçosos e seguros caiam nesse extremo oposto. Quando o perigo que eles não temeriam vem sobre eles, e isso os lança em tanta pressa e confusão, que eles não podem inventar nem processar medidas para sua própria defesa, de modo que temos pouco motivo para esperar alívio de nós mesmos. Quanto às colônias vizinhas, elas não podem fazer mais do que se sustentar. Nossa metrópole está a uma grande distância, e antes que possamos receber ajuda delas, nosso país pode ser invadido e cair como uma presa indefesa de nossos inimigos. Nossa metrópole também pode estar envolvida em uma guerra interna, e, consequentemente, incapaz de nos dispensar muita ajuda até agora no exterior. A tudo isso, posso acrescentar, que estamos prodigiosamente enfraquecidos e nossos inimigos fortalecidos pela perda de nosso excelente equipamento de artilharia,
E os índios provavelmente romperão sua aliança com os ingleses e se juntarão ao partido vitorioso. E que barbaridades podemos esperar desses selvagens traiçoeiros e vingativos, não consigo pensar sem horror. Agora, o que devemos fazer nessas circunstâncias perigosas? Que não possamos nos dirigir ao trono da graça na linguagem de Josafá. Não temos força contra esta multidão, nem sabemos o que fazer, mas nossos olhos estão sobre você. 2 Crom. 20h12 Um povo culpado e desagradável clama-te em aflição impotente. Ó tu, governante do céu e da terra. Poupe-nos um pouco mais e cerque-nos com a sua salvação como com muros e baluartes. De fato, não devemos nos contentar com orações preguiçosas. É nosso dever também tomar todas as medidas ao nosso alcance para prevenir ou escapar da ruína iminente de nosso país. Mas certamente é nosso dever nos humilhar diante daquele Deus a quem ofendemos e clamar fortemente a Ele, se talvez Ele ainda possa ter misericórdia de nós para que não pereçamos. Após esta digressão, ocasionada por um relato tão melancólico, retornarei e prosseguirei com meu método pretendido. Eu estava observando que os judeus haviam feito alguns preparativos para sua própria defesa. Eles se equiparam com armas do arsenal chamado Casa da Floresta, Isaías 22h08. Eles haviam derrubado as casas de Jerusalém, para que com seus materiais pudessem fortalecer o muro e impedir suas brechas, Isaías 22h10. Eles haviam feito valas para transportar as águas de 2 reservatórios para a cidade, para fornecê-la com bebida no cerco, Isaías 22h09, 11. Esses preparativos eles fizeram, e destes eles dependiam, e não do Senhor Deus Todo-Poderoso. Você olhou naquele dia para a armadura da Casa da Floresta, mas você não olhou para o seu Criador, nem teve respeito por aquele que a moldou há muito tempo. Isaías 22, versos 8 e 11. E, portanto, todos os seus preparativos foram em vão. Deixo para ser considerado, se nós e nosso país não somos culpados deste pedaço de ateísmo prático, se não incorremos na maldição daqueles que confiam no homem e fazem do braço de carne sua confiança, se nós não nos gabamos e confiamos em nossos oficiais experientes, nossos soldados veteranos e nosso bom arsenal de artilharia, e tiveram pouca ou nenhuma consideração pelo Senhor Todo-Poderoso. É Ele, meus amigos, quem administra os negócios dos homens. Este mundo é um território do Império Universal de Jeová, e nenhum pardal pode cair no chão sem a permissão dele. Ele faz o que lhe agrada entre os habitantes da terra, e todos eles saberão, mais cedo ou mais tarde, eles saberão a seu custo, se não puderem ser sensibilizados por medidas mais gentis. Outro pecado cobrado dos judeus foi este: em vez de fazerem os preparativos adequados para sua própria defesa e se humilharem diante de Deus, eles se afundaram em insegurança, luxo e maldade. Choro, luto, calvície e cingir-se com pano de saco eram os sinais e cerimônias usuais de jejum e profunda humilhação sob a lei de Moisés, e são naturalmente expressivos de grande angústia, tristeza e lamentação. Para tal humilhação, arrependimento e tristeza, Deus o chamou por seus profetas e pela postura ameaçadora de seus assuntos. Mas, infelizmente, em vez disso, você vê o que nos entristece ver em nosso país, nada além de banquetes e diversão, luxo e prazer. Mas, em vez disso, vocês dançam e brincam, matam animais para sacrifício, comem carne e bebem vinho. Que conduta audaciosa é essa? O que é senão insultar a Jeová e desafiar todas as suas ameaças? Eles agiram de acordo com a máxima epicurista: comamos e bebamos, pois amanhã morreremos. Aproveitemos nosso prazer enquanto pudermos, pois em breve teremos um fim. Isso pode ser considerado como a linguagem do desespero: vamos nos alegrar agora, pois esperamos ser cortados em breve por nossos inimigos. Ou pode ser um escárnio sobre as ameaças de Deus por seu profeta, como se eles tivessem dito: devemos morrer, ao que parece, amanhã, de acordo com a denúncia desse anúncio preciso. Vamos então aproveitar a vida quando pudermos, independentemente das consequências. Esta criatura melancólica e tímida deve nos assustar para fora de nossos prazeres? Não. Deixe-o dizer o que quiser, vamos comer, beber e nos divertir. Que efeito a presente aproximação do perigo pode ter sobre os habitantes de nossa terra? Culpada, ainda não tive tempo de saber, mas tenho certeza, e muitas vezes isso afundou meu espírito e alarmou meus temores, que essa tem sido a conduta geral em nosso país sob todas as ameaças passadas da providência divina. E se isso ainda continuar, devo desistir de você, ó minha amada terra. Devo dar-te por perdida. Deus nem sempre pode tolerar tal impiedade ousada em nós, mais do que nos judeus. Foi-me revelado pelo Senhor Todo-Poderoso, diz o profeta, este terrível segredo me foi comunicado. Certamente, esta iniquidade de desprezar minhas ameaças e recusar-se a se humilhar diante de mim não será expurgada de vocês até que morram.
até que sejam exterminados pelos teus inimigos, diz o Senhor dos Exércitos, Isaías 22:14. Quanta razão temos para temer tal destruição, não preciso dizer a você. Seus próprios corações sugerem isso a você do aspecto atual de seus negócios. Meu desígnio no processo e aperfeiçoamento deste assunto é apontar as causas do perigo atual e os métodos mais promissores para prevenir ou escapar dele. Mencionarei apenas 2 causas do perigo presente: os pecados da terra, nossa segurança e inatividade no passado. Devo começar mencionando os pecados da terra, como a primeira e principal causa de nossa calamidade e perigo. Sobre isso, muitas vezes os adverti com olhos lacrimejantes e coração dolorido. Alguns de vocês, espero, consideraram o aviso e abandonaram seus pecados. Mas para muitos, pareço alguém que zomba ou um perturbador ofensivo de sua segurança e prazer. Mas agora, quando é provável que tenham confirmações tão terríveis dessa verdade melancólica? Agora, quando Deus parece estar prestes a cumprir a acusação contra você pelos terrores de seus julgamentos, agora espera uma audiência solene sem desprezo ou ridículo. O Senhor Todo-Poderoso, repito novamente, é o governante supremo dos reinos da terra e, por uma mão irresistível, embora invisível, ele os administra de acordo com seu justo prazer. Pertence a ele nesse caráter punir nações culpadas e impenitentes nesta vida. Digo nesta vida, pois no mundo por vir, os homens não existem em capacidade civil como sociedades ou nações, mas são recompensados ou punidos como indivíduos de acordo com suas obras pessoais. Mas neste mundo existem várias conexões e relações entre eles como membros da sociedade civil, e quando, nessa capacidade, eles se tornam maduros para a punição temporal, e suas iniquidades são completas, é o método usual da divina providência castigá-los severamente ou eliminá-los completamente. E onde há um lugar mais pecaminoso e desagradável em nosso globo culpado do que nosso país? É a observação de estranhos, e daqueles que têm um amplo conhecimento da Virgínia, que este condado se distingue do resto pela aparência de religião e bons costumes. Mas, que base temos de reclamação e lamentação? E se está é a melhor parte do nosso país, que pena! O que diremos do resto? Lembre-se do que você sabe de sua própria conduta e da conduta da generalidade, e faça um levantamento da prática dos habitantes, e que cena sombria se abre aos seus olhos. Que número de bêbados, palavrões, mentirosos, miseráveis imorais e afins sobrecarregam nossa terra. Não, comparativamente, quão poucos são aqueles que não caem, pelo menos ocasionalmente, em um ou outro desses vícios grosseiros. Que vaidade, luxo e extravagância, em jogos e outras diversões e prazeres tolos ou pecaminosos, aparecem entre pessoas de vida elevada e fortunas afluentes. E não é adequado que eles agora sintam a falta dessas misericórdias que desperdiçaram. Que descuido e infidelidade, quanta ignorância e preguiça. Não, que vício grosseiro e impiedade, em diversos membros do clero, cujo ofício é ensinar e reformar o mundo. Devo falar sobre a situação atual do meu país, por mais que não queira tocar no caráter sagrado. Ó Virgínia! Seus ministros arruinaram você. Não falo de todos. Alguns deles, espero, são um ornamento para sua profissão e uma bênção para seu país. Mas pode a caridade mais generosa fingir que são todos assim? E os que são fiéis são considerados as pragas da sociedade. A religião pode florescer quando inculcada por tais lábios impuros. O mundo pode ser reformado por tantos carentes de reforma. Há alguns, de fato, que fazem do grande negócio de suas vidas tornar os homens virtuosos e piedosos, mas infelizmente, todos nós temos sido muito frios e inativos neste nobre trabalho, e desejamos nos unir ao arrependimento geral por esse motivo. Como está abandonada a casa de Deus! E que descuido, vaidade e conversa mundana aparecem naqueles que nela assistem. Infelizmente, essas assembleias são reunidas para adorar o grande Deus e se preparar para seu estado eterno. Mas quem suspeitaria disso por sua conduta? Como é a mesa do Senhor, o memorial de nosso querido Redentor moribundo, negligenciado por multidões ou profanado por pecadores ousados e perdulários? Que negligência geral da religião familiar prevalece em nosso país? Quão poucas são as casas que invocam a Deus com devoção. Mas, infelizmente, não posso enumerar detalhes. Posso dizer tudo em uma palavra. Há pouca, muito pouca piedade prática para ser vista em nossa terra. Faça apenas uma ideia do cristianismo a partir de sua Bíblia e compare com essa regra os professantes dessa religião. E quão poucos você pode pronunciar cristãos reais. Falo isso na angústia do meu coração, e você pode ter certeza de que foi extorquido de mim, pois em todo o meu ministério entre vocês, vocês nunca ouviram tanto esse tipo de discurso meu antes. Ultimamente,
O deísmo e a infidelidade têm feito incursões em nós. Os homens não gostam de uma religião tão sagrada como a que Cristo instituiu e, portanto, eles a criticam e procuram consertar com outra, mais favorável às suas concupiscências e prazeres. Talvez possa ser julgado na ruína geral de nosso país, se alguma religião pode apoiar uma alma fundando como a religião de Jesus. Então pode parecer que a rocha deles não é como a nossa rocha, nossos próprios inimigos sendo juízes. Deuteronômio 32:31. Então vocês que são amantes dos prazeres mais do que amantes de Deus, você que faz de Mamon seu Deus, você que adora a luz cintilante da razão em vez do sol da justiça, então vá e clame aos deuses que você escolheu, deixe-os libertá-lo no tempo de sua tribulação. Juízes 10 verso 14. Agora, se a conduta externa dos homens é geralmente tão ruim, infelizmente, o que devemos pensar de seus corações, as fontes secretas de ação interior? Oh! Que luxúrias fazem suas tocas lá! Quantos corações frios, duros e desleais para com Deus e seu Filho existem em nossa terra! Quantas almas impenitentes, que nunca foram quebradas em profundo arrependimento! Quantas mentes mundanas e sensuais, que rastejam na terra e têm pouco ou nenhum pensamento em Deus, nas coisas divinas ou em seu estado eterno! Quantos negligenciadores secretos de Cristo e da salvação por meio dele! Infelizmente, quão poucos corações anseiam e definham por ele! Quão poucos estão familiarizados com as experiências do cristianismo verdadeiro e vital! Quão poucos estão se esforçando sinceramente para entrar pela porta estreita e trabalhando para serem santos em todo tipo de conduta! Quão poucos lamentam seus próprios pecados e os da terra, e derramam suas orações noite e dia em favor de seu país! Que ateísmo prático prevalece entre nós quanto às dispensações da providência! Multidões não vivem no mundo como se estivessem sob o governo divino. Eles parecem não considerar a obra do Senhor, nem a operação de suas mãos, Salmo 28:5, na seca e na chuva, na guerra e na paz, ou em qualquer uma das bênçãos ou calamidades da vida. Mas eles olham para causas secundárias apenas, como instrumentos da divina providência. E o que é isso senão praticamente abjurar e renunciar a Jeová de ser o governante do mundo que ele criou? E ele pode tolerar tal rebelião em seus súditos? Não é adequado que ele os convença de seu governo supremo, por meio de coisas terríveis em justiça, e os faça saber que ele é o Senhor, e que eles são apenas homens. Mas estou cansado dessa história melancólica, e reconheço que não sou capaz de pintá-la em cores sombrias o suficiente. Somos uma nação pecadora, um povo carregado de culpa, uma geração de malfeitores, filhos dados à corrupção. Nós abandonamos o Senhor, eles desprezaram o Santo de Israel e viraram as costas para ele. Isaías 1:04. Somos abusadores de sua misericórdia e desprezamos seus castigos. Somos transgressores de sua lei e negligenciadores do Evangelho de Cristo. Todos nós pecamos, do mais alto ao mais baixo. Esta é a fonte frutífera de todas as nossas calamidades e a circunstância mais ameaçadora que nos atende, embora haja outro muito desencorajador, que é a nossa segurança e inatividade em tempos passados. Nossos inimigos não nos atacaram desprevenidos. Tínhamos tempo suficiente para aprender a arte da guerra e para nos equiparmos com armas, mas não perceberíamos o perigo. E agora, quando começamos a ficar apreensivos com isso, a pressa e a consternação não nos permitem fazer os preparativos que de outra forma poderíamos fazer. Deus também nos deu espaço para o arrependimento, e este é certamente um importante preparativo, mas, infelizmente, como tem sido negligenciado? Que povo impensado e impenitente temos sido! E com que justiça Deus pode nos entregar ao destino comum dos presunçosos e seguros, quando andarem dizendo, paz e segurança, eis que lhe sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. 1 Tez. 5:3. O boato da guerra e o chamado de Deus ao arrependimento foram ainda mais alarmantes, pois fomos punidos com uma seca tão severa, que por si só não é uma pequena calamidade, e o próximo ano, que sentirá suas consequências, nos fará sentir isso. Eu poderia mencionar várias outras causas de nosso perigo atual, como as facções infelizes sobre ninharias entre os ramos da legislatura, o estado desunido das várias colônias britânicas, nossa negligência criminosa de medidas adequadas para cristianizar os índios e conciliá-los para nós naquele vínculo mais seguro, permitindo que comerciantes abandonados os intoxicassem com bebida forte e os defraudassem de suas propriedades, negligenciando manter guarnições em nossas fronteiras, etc. Apontar a medida mais promissora para prevenir ou escapar do perigo e da ruína do nosso país. E meu primeiro conselho, que minha voz pudesse soar até as partes mais remotas do país, é este: arrependa-se. Ó meus compatriotas, arrependam-se.
O pecado é a causa do nosso perigo. O pecado é a ruína da nossa terra. E esta causa não pode ser removida, senão pelo arrependimento sincero. Examine e experimente os seus caminhos e volte-se para o Senhor. Laon. 3h40. Lembre-se de seus próprios pecados no coração e na vida. E lamente-os, odeie-os, abandone-os, pois eles proclamam a guerra eterna contra esses inimigos de seu país e de suas almas. Por mais pecado que cada um de vocês tenha cometido, portanto cada um de vocês contribuiu para a destruição de seu país. Portanto, haja grande pranto entre vós, que cada um de vocês chore por si mesmo. Zac. 12h12. De joelhos diante de seu soberano ferido, confesse que você tem sido um rebelde ingrato, reconheça a justiça da punição, mesmo que ela deva cortar você. Jure e resolva, se você cometeu iniquidade, não fazê-lo mais. Faça uma pesquisa também sobre os pecados de seu país e lamente-os como se fossem seus. E ao vosso arrependimento, juntai o jejum, como expressão própria dele. Não posso dar a você uma orientação mais adequada do que o que lerei para você na profecia de Joel, que foi dirigida a um povo em circunstâncias perigosas semelhantes, e veja que encorajamento é dado a tal humilhação. 12. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. 13. Rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso, e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. 14. Quem sabe se não se voltará, e se arrependerá, e deixará a posse uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor, vosso Deus. Joel 2 versos 12 a 14. Una fervorosa oração ao seu arrependimento e jejum. Clame em voz alta a Deus por seu país. Por sua liberdade, sua propriedade, sua religião, suas vidas, tudo de vocês. Clamem a Deus em secreto, em suas famílias, em público, e formem-se em pequenas sociedades aqui e ali para oração. Vocês, famílias sem oração, agora comecem a adorar o Deus que os preserva, para que ele não derrame sua fúria sobre vocês com os gentios e as famílias que não invocam seu nome. Jeremias 10h25. Desta forma, os fracos e medrosos, até mulheres e crianças, podem lutar para seu país, e desta assistência, que você pode dar em um canto pacífico, nosso exército pode obter sua vitória, pois a oração fervorosa e eficaz de um homem justo vale muito. Tiago 5 verso 16. Se as atuais circunstâncias ameaçadoras de nosso país tomarem essa virada feliz, se isso levasse os habitantes imprudentes ao arrependimento e à reforma, eu consideraria o evento mais abençoado que meus olhos já viram. Que cada um de nós trabalhe para promover um efeito tão feliz. Se algum de vocês está com medo de seu estado eterno, e deseja viver mais tempo, para ter certeza, a tais de vocês, eu diria, que agora você encontra os maus efeitos de sua negligência anterior. Se você tivesse dado toda a diligência para garantir sua vocação e eleição, você não teria ficado em tal perplexidade na hora da dificuldade. Você não tem outro jeito, agora, a não ser aproveitar diligentemente o tempo que você tem. Quanto a vocês que estão realmente despreparados para o seu último fim, e justamente conscientes disso, eu tenho várias coisas para dizer a você, que possam penetrar profundamente em seus corações. Primeiro, como pode chocar você pensar que você, que viveu tanto tempo no mundo, agora precisa de mais tempo para se voltar para Deus e se preparar para a eternidade? Infelizmente. O que você fez com os 10, 20, 30 ou 40 anos que Deus lhe deu para esse propósito? Todos eles se foram, sem fazer nenhum dos grandes trabalhos para os quais você foi enviado ao mundo? Todos eles foram desperdiçados no pecado, na carne e no mundo, e sacrificados ao diabo. Vocês estiveram se destruindo todo esse tempo. Senhores, eu não lhes disse isso, mas em vão? Muitas vezes eu não avisei você sobre o perigo de atrasos em se voltar para Deus? Você vai agora, finalmente, acreditar em mim? Você concluirá agora que é hora de considerar as coisas que pertencem à sua paz eterna. Em segundo lugar, se a razão pela qual você deseja preservar suas vidas por mais tempo é que você pode ter tempo para se voltar para Deus e se preparar para a eternidade, então você está aproveitando cuidadosamente o tempo que tem agora. É uma vã pretensão de querer mais tempo para isso, se não usar o tempo que tem. E você está sinceramente fazendo isso? Você está buscando o Senhor com seriedade e se esforçando para se arrepender e se voltar para Ele? Se não, você só quer tempo para pecar por mais tempo, para perseguir o mundo e seus prazeres por mais tempo. E você pode esperar que Deus o satisfaça com um desejo tão perverso? Em terceiro lugar, não é a falta de tempo,
mas a falta de um coração sincero, que o mantém não convertido. Paulo foi convertido em 3 dias, o carcereiro em poucas horas e os ouvintes de Pedro em um curto sermão. E por que você não pode esperar a mesma bênção, se você se esforçar a sério? Em quarto lugar, para incentivá-lo a isso, deixe-me tentar um argumento ou dois de um novo tópico. É você, e pecadores como você, que trouxeram todas essas calamidades sobre o seu país. Pecadores impenitentes são a ruína da sociedade e trazem sobre ela a ira de Deus. Portanto, se você quer servir ao seu país, então você deve se arrepender e se converter. Que pensamento cortante pode ser agora para você? Eu sou uma das criaturas culpadas pelas quais meu país está sofrendo agora. Considere também, se as coisas que você teme vierem sobre você, então, quão miserável você seria. Um Deus irado acima de você, um país murcho e devastado, um acéldama, um campo de sangue ao seu redor, uma consciência culpada dentro de você, e um inferno ardente diante de você. Então você tomará emprestada a queixa desesperada de Saul. Os filisteus fazem guerra contra mim, e Deus se afastou de mim. 1 Samuel 28 verso 15. Então você verá o uso da verdadeira religião e lamentará amargamente sua negligência. Portanto, agora faça disso sua preocupação superlativa. Vou concluir com 2 ou 3 observações. Primeiro, não fiquemos muito desanimados. Nosso país corre o risco da fome e da espada, mas o caso não é desesperador. Portanto, não desista como um caso perdido. Nossos habitantes são numerosos. Algumas partes do país têm colheitas promissoras. Nosso exército, esperamos, não está totalmente isolado. As forças da Nova Inglaterra provavelmente terão sucesso em suas expedições, e temos um Deus gracioso, embora provocado, acima de tudo. Portanto, não desanimemos, nem pensemos que é difícil sofrer um pouco, em um mundo como este. Não pensemos que é uma questão importante, que nós, que perdemos toda a bênção, devemos cair na pobreza. Ainda podemos ter comida e roupas em algum lugar, então por que deveríamos reclamar? É um caráter de um homem piedoso que ele não tem medo de más notícias. Salmo 112, verso 7. Ainda que as figueiras, diz Abacuque, não tenham flores, e não haja uvas na videira, ainda que a safra de azeitonas fracasse, e os campos fiquem vazios e estéreis, mesmo que os rebanhos morram nos campos, e os currais estejam vazios, mas eu me alegrarei no Senhor. Eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Abacuque 3 versos 17 e 18. Que espírito nobre há Arece no 46º Salmo. Um Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. 2 Portanto, não temeremos ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. 3 Ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. 4 Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. 5 Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. 6 Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve. 7 O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. 8 Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. 9 Ele põe termo à guerra até aos confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. 10 Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. 11 O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Salmo 46.1-11. 10 Torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. Provérbios 18 verso 10. Ter um amigo no céu, um amigo que é o Senhor Todo-Poderoso, que forte apoio é este. E para que serve aquela religião, que não apoiará um homem sob provações? Tem sido uma espécie de calamidade graciosa para nossa terra, que não tivemos nada para tentar nossa religião e distinguir o joio do trigo. Agora, talvez o tempo difícil esteja chegando, e aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 10 verso 22. Deixe-me dirigir isso em particular para aqueles de vocês que sinceramente temem ao Senhor. Você está seguro, aconteça o que acontecer. Portanto, não desonre sua religião, por medos nada viris e covardes. Mas como Davi, quando ele perdeu tudo, anime-se em seu Deus. 1 Samuel 30 verso 6. Mas, em segundo lugar, não sejamos muito presunçosos. Não seja arrogante, mas tema. Tenho muito medo de que você caia nesse extremo. Temos muitos motivos para temer. Somos uma terra pecaminosa. Estamos mal providos contra a guerra ou a fome. É adequado que, por nossa vez, experimentemos o destino de outras nações,
para que possamos saber em que tipo de mundo vivemos. É certo que muitos sofrerão muito com a seca, e muitas vidas serão perdidas em nossas várias expedições. Nossos amigos pobres nos condados fronteiriços são massacrados e escalpelados. Em suma, é certo, seja qual for o resultado final, que nosso país sofrerá muito. Portanto, seja humilde. Em terceiro lugar, seja diligente em orar por nosso exército, pelas famílias infelizes em nossas fronteiras, etc. E que o Senhor Todo-Poderoso esteja conosco, e o Deus de Jacó seja nosso refúgio. Salmo 46, verso 7. Nota do tradutor. Eis que são chegados a nós os últimos dias, nos quais batalhas terríveis são esperadas conforme cumprimento de várias profecias bíblicas, especialmente esta do 3º capítulo do livro do profeta Joel. Eis que, naqueles dias e naquele tempo, em que mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém. 2 Congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, e ali entrarei em juízo contra elas por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem elas espalharam por entre os povos, repartindo a minha terra entre si. 3 Lançaram sorte sobre o meu povo, e deram meninos por meretrizes, e venderam meninas por vinho, que beberam. 4 Que tendes vós comigo, Tiro, e Sidom, e todas as regiões da Filístia. É isso vingança que quereis contra mim? Se assim me quereis vingar, farei, sem demora, cair sobre a vossa cabeça a vossa vingança. 5 Visto que levastes a minha prata e o meu ouro, e as minhas joias preciosas metestes nos vossos templos. 6 E vendestes os filhos de Judá e os filhos de Jerusalém aos filhos dos gregos, para os apartar para longe dos seus limites. 7 Eis que eu os suscitarei do lugar para onde os vendestes e farei cair a vossa vingança sobre a vossa própria cabeça. 8 Venderei vossos filhos e vossas filhas aos filhos de Judá, e estes, aos sabeus, a uma nação remota, porque o Senhor o disse. 9 Proclamai isto entre as nações, apregoai guerra santa e suscitai os valentes, cheguem-se, subam todos os homens de guerra. 10 Forjai espadas das vossas relhas de arado e lanças, das vossas podadeiras, diga o fraco, eu sou forte. 11 Apressai-vos, e vinde, todos os povos em redor, e congregai-vos. Para ali, ó Senhor, faze descer os teus valentes. 12 Levantem-se as nações e sigam para o vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. 13 Lançai a foice, porque está madura a seara. Vinde, pisai, porque o lagar está cheio, os seus compartimentos transbordam, porquanto a sua malícia é grande. 14 Multidões, multidões no vale da decisão. Porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. 15 O sol e a lua se escurecem, e as estrelas retiram o seu resplendor. 16 O Senhor brama de Sião e se fará ouvir de Jerusalém, e os céus e a terra tremerão. Mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. 17 Sabereis, assim, que eu sou o Senhor, vosso Deus, que habito em Sião, meu santo monte, e Jerusalém será santa. Estranhos não passarão mais por ela. 18 E há de ser que, naquele dia, os montes destilarão mosto, e os outeiros manarão leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de águas. Sairá uma fonte da casa do Senhor e regará o vale de Sitim. 19 O Egito se tornará uma desolação, e Edom se fará um deserto abandonado, por causa da violência que fizeram aos filhos de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. 20 Judá, porém, será habitada para sempre, e Jerusalém, de geração em geração. 21 Eu espiarei o sangue dos que não foram espiados, porque o Senhor habitará em Sião. Deus vindicou e vingou o sangue derramado dos profetas pelos próprios israelitas nos dias do Velho Testamento, e a rejeição que eles fizeram de Jesus e as perseguições que empreenderam contra a igreja, permitindo que Jerusalém e o templo fossem destruídos pelo romanos em 70 DC, e Israel foi espalhado pelas nações da terra. Mas toda maldade e perseguição que foi feita posteriormente aos judeus há de ser julgada, vingada e vindicada neste tempo do fim, quando Jesus voltar para subjugar o mundo de ímpios, Satanás, os demônios e o anticristo. Os tentáculos do reino da besta já se encontram estendidos e abraçando a maioria das nações, que estão sendo convocadas neste momento para sua destruição no vale de Josafá, conforme podemos ver na profecia de Joel.